Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos aqui para mais um encontro e hoje o tema da nossa aula é competência da justiça do trabalho. Então, hoje nós vamos ver as principais questões que tocam a competência da justiça do trabalho e aí a nossa aula será estruturada da seguinte forma. Vamos lá. Veremos as questões gerais, algumas questões mais importantes para o nosso estudo, a competência material da justiça do trabalho, a competência territorial da justiça do trabalho e também a questão relacionada aos conflitos de competência. Pois bem, vamos ver questões introdutórias ou as questões gerais relacionadas à competência. Eu acho que uma primeira pergunta que pode nortear aqui essas questões introdutórias diz respeito à jurisdição propriamente dita. O que é a jurisdição? Nós aprendemos que a jurisdição vem do latim dizer o direito, não é? Ou seja, é por meio do monopólio de jurisdição, do qual o Estado é detentor, que ele vem e diz o direito, que ele vem e resolve, soluciona os conflitos que lhe são submetidos e que lhe são apresentados, os conflitos decorrentes da relação entre capital e trabalho, porque nós estamos falando aqui do direito processual do trabalho. Então, quando a gente fala em jurisdição, nós lembramos que de forma concomitante, a jurisdição ela sintetiza três dimensões. Falar em jurisdição é falar em poder. Por que poder? Porque nós falamos da autoridade do Estado de decidir e impor as suas decisões. Uma segunda dimensão da jurisdição diz respeito à função. Jurisdição também é função, porque ela representa a obrigação que possui o Estado de solucionar os conflitos, aplicando-se a lei ao caso em concreto por meio de um instrumento intitulado processo. A terceira dimensão da jurisdição concerne a atividade, ou seja, nós temos na jurisdição também um complexo dos atos que o juiz realiza no processo. A atividade jurisdicional, portanto, corresponde a uma dessas, digamos assim, dessas dimensões da jurisdição. Pois bem, pois bem. Nós podemos sintetizar também, ainda nessas questões introdutórias, a jurisdição trabalhista a partir de três categorias básicas, quais sejam. Nós temos a jurisdição individual, que está prevista lá na CLT, dos artigos 837 em diante, né, e seguintes. Então, ali nós temos a jurisdição individual. Nós também vamos ter a jurisdição normativa, que corresponde aos dissídios coletivos. Essa jurisdição se encontra disposta lá na Constituição Federal, no artigo 114, parágrafo 2º. Aliás, hoje nós falaremos muito do artigo 114 da Constituição Federal, porque ele é, digamos que, o dispositivo constitucional mais importante para a nossa conversa de hoje. Além disso, nós também temos uma jurisdição trabalhista meta-individual. Essa jurisdição meta-individual encontra guarida lá na Constituição Federal, mas também está na Lei Orgânica do Ministério Público da União, na Lei da Ação Civil Pública e também a partir das diretrizes do Código de Defesa do Consumidor. Essas são, basicamente, as categorias da jurisdição trabalhista. Mas vamos falar um pouco também sobre o conceito de relação de trabalho para a gente não se perder, para a gente não confundir durante os nossos estudos aqui algumas questões conceituais que precisam estar muito bem delimitadas. Quando a gente fala em relação de trabalho, a gente fala num contexto muito amplo. Por que muito amplo? Porque nós queremos dizer
nós queremos nos reportar a um universo bastante extenso de relações jurídicas ou de contratos de atividade, nos quais o objeto preponderante do vínculo jurídico é a atividade mesmo da pessoa que presta serviços para uma outra empresa ou para uma outra pessoa física, não é? Portanto, nós estamos falando de um gênero. Nós estamos falando de um gênero. Nessa dinâmica sociojurídica, há uma série de relações jurídicas que vão envolver a atividade humana como um objeto precípuo e que não se relacionam com a subordinação. Então, a relação de trabalho, ela é um conceito muito amplo, em que nós vamos ter ali relações jurídicas nas quais o prestador de serviços é uma pessoa natural, tendo por objeto a atividade pessoal, pode ser subordinada ou não, veja bem, nós estamos falando de relação de trabalho, não estamos falando de relação de emprego ainda. E que também é remunerada ou não por uma pessoa natural ou também por uma pessoa jurídica. E aí eu lembro, relação de trabalho é gênero. E a relação de emprego é uma de suas espécies. A relação de emprego está lá no artigo 3º da CLT, está também quando a gente fala do conceito de empregado rural, lá na lei específica do trabalhador rural, quando a gente fala do conceito do empregado doméstico, na lei específica do trabalhador doméstico. Então, nós temos os empregados, e aí tem todos os requisitos que estão ali no artigo 3º, e o grande destaque, a partir do que nós acabamos de falar, é o requisito da subordinação, não é? A gente fala do trabalho subordinado. Então, como eu acabei de falar do artigo 114 da nossa Constituição Federal, a partir da emenda constitucional de número 45 de 2004, nós tivemos uma ampliação substancial da competência da Justiça do Trabalho, não é? Então, de modo que nós temos aí a Justiça do Trabalho como uma justiça especializada e competente não somente para cuidar das relações de emprego, mas ela cuida de relações de trabalho. É claro que nós vamos ver algumas questões que são desdobradas na jurisprudência, não é? Tem algumas questões em discussão, mas nós queremos dizer então que, via de regra, a Justiça do Trabalho vai instruir, ela vai julgar toda e qualquer relação de trabalho em que o prestador dos serviços é uma pessoa natural, não é? Tendo por objeto, desculpe, a atividade pessoal, subordinada ou não, eventual ou não, e que é remunerada ou também não remunerada por uma outra pessoa natural ou pessoa jurídica. Tudo isso vai clarear no decorrer da nossa aula. Mas então, o fundamento, historicamente, o fundamento principal, o objeto principal da competência material da Justiça do Trabalho diz respeito à relação de emprego. Lembrando, portanto, que por meio da emenda constitucional 45 nós tivemos a ampliação. E aí nós vamos ver as ações oriundas da relação de trabalho, abrangendo entes de direito público, inclusive de direito público externo, da administração pública direta e indireta, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nós vamos ter a competência da Justiça do Trabalho para dirimir sobre o direito de greve, as ações de representação sindical, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, os conflitos de competência entre os órgãos de jurisdição, com jurisdição trabalhista, as ações que estão no contexto da responsabilidade civil, enfim, nós vamos ter aí uma ampliação dessa competência. Então, a competência material da Justiça do Trabalho, ela guarda fundamentação constitucional, lá no artigo 114 da Constituição Federal, e no sentido que nós acabamos de falar, eu lembro o enunciado 64, que foi aprovado no contexto da primeira jornada de direito material e processual da Justiça do Trabalho. Por meio desse enunciado, nós temos ali o entendimento de que, havendo prestação de serviços por pessoa física a outrem, seja a que título for,
à relação de trabalho, incidindo a competência da Justiça do Trabalho para os litígios dela oriundos. Artigo 114, inciso 1º da Constituição Federal, não importando qual o direito material que será utilizado na solução da lide. E aí pode ser CLT, pode ser o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, etc. Então é nesse sentido que nós vamos ter, digamos assim, um posicionamento mais genérico da jornada material, da jornada de direito material e processual da Justiça do Trabalho, isso em 2007. De lá para cá, muito tem sido modificado. Recentemente, nós tivemos uma decisão sobre a qual nós vamos comentar daqui a pouco, do STF, agora, em setembro de 2020, não é? Sobre uma situação. E, bom, já já nós falaremos sobre ela, mas vamos lá. Falando, então, da justiça material, começamos com o destaque de um entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula de número 363, e aí, segundo a qual compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de competência, ou melhor, a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. Então, o profissional liberal contra cliente, aí já temos então o afastamento, veja só, que começamos com uma exceção, acabei de falar que relações de trabalho de maneira geral, mas a gente tem que a jurisprudência afastou da competência da Justiça do Trabalho essa, essas ações de cobrança de honorários, né? Cobrança ali ajuizada por profissional liberal contra o seu cliente. Num segundo momento, nós temos o afastamento também, o afastamento da competência da Justiça do Trabalho por meio de uma decisão do STF, uma decisão datada de 2013 do STF, não é? Que fala sobre a competência da Justiça Estadual para processar e julgar litígios previdenciários contra a entidade de previdência complementar privada. Então a gente tinha, enquanto até 2013, nós tínhamos muitas ações na Justiça do Trabalho que traziam a discussão sobre a complementação de aposentadoria. E aí tínhamos até uma grande discussão, muitas confusões quanto à própria prescrição. Tínhamos lá as súmulas 326, 327, se você quiser dar uma olhada no teor desses verbetes. Mas em fevereiro de 2013, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos recursos extraordinários de número 586453 e 583050 e decidiu por maioria que compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios previdenciários contra a entidade de previdência complementar privada. E aí a competência é da Justiça Comum, não é? Quando a complementação de aposentadoria for paga por entidade privada de previdência social, contudo por um critério modular, na modulação dos efeitos da decisão, a gente teve ali, então, remanesceu a competência da Justiça do Trabalho para as demandas em que houve sentença de mérito prolatada até o dia 20 de fevereiro de 2013. Houve essa modulação para evitar maiores transtornos e também prejuízos ali na atividade jurisdicional que já havia sido promovida, já havia sido entregue à prestação jurisdicional pela Justiça do Trabalho. Essa questão da complementação de aposentadoria, ela tem sido muito comum, não é? A gente tem aí as entidades de previdência complementar que vêm a ser instituídas, a gente tem, por exemplo, lá na Caixa Econômica Federal, a FUNCEF, a gente vai ter também dos funcionários do Banco do Brasil, enfim, essa complementação de aposentadoria tem sido aí uma grande, uma expressiva atividade que vai ser utilizada
nos nossos tempos aí, sobretudo de precarização dos direitos sociais, de desmantelamento dos direitos sociais. E aí nós temos visto como é que o direito da previdência também, a previdência é um direito social, assim como o direito do trabalho, não é? Então a gente tem visto como tudo isso tem sido enfrentado. Um outro ponto, e aqui o terceiro ponto do nosso slide, diz respeito ao pré-contrato. Você já ouviu falar em pré-contrato? Pré-contrato ou contrato preliminar, não é? Então ali a gente vai ter um contrato pelo qual um ou ambos os contraentes obrigam-se a celebrar determinado contrato no momento em que lhes convier. E aí nós vamos ter, a partir dessa situação, não é? Nós vamos ter, a partir do cumprimento de algumas etapas vão ser necessárias para que seja concretizado um contrato de trabalho. Quando eu falo em contrato de trabalho, aí sim, eu falo do contrato correspondente à relação de emprego. Não faça essa confusão, tá certo? Relação de trabalho é aquele gênero maior e tudo mais. Mas o contrato de trabalho, aí eu falo sim do contrato correspondente à relação de emprego conforme a própria CLT dispõe. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala no pré-contrato, nós vamos ter ali as etapas, a etapa do recrutamento, a etapa da seleção, não é? E aí depois a gente vai para a admissão, para o treinamento, e às vezes a função que será exercida após a admissão exige por parte do trabalhador um treinamento especial. E então entende-se que o pré-contrato nasce a partir do momento em que o trabalhador é aprovado na seleção e por qualquer meio recebe a confirmação de sua escolha. Então, é possível que a gente afirme que o pré-contrato de trabalho, ele nasce apenas quando da comunicação da seleção para a vaga ao candidato escolhido, ou a candidata escolhida. Essa comunicação ela pode ser formal, por via de um telegrama, de um telefonema, de um e-mail, mas também pode ser até tácita, quando o selecionado é enviado, por exemplo, para fazer os exames médicos admissionais, quando o setor de pessoal retém a CTPS, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, daquele candidato para anotação, requer a documentação necessária, então pode ser tácita também, não é? E aí pode ocorrer efetivamente o pré-contrato também, quando o trabalhador, após a seleção, contudo, antes da própria admissão, passa por um treinamento prévio, isso também pode acontecer. Diante da não formalização do contrato pelo empregador, se não houver um justo motivo, poderá o prejudicado pleitear a reparação dos prejuízos eventuais, aí, dos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais também, junto à Justiça do Trabalho por meio das disposições por aplicação das disposições contidas no artigo 114, inciso 1º da Constituição Federal. E aí nós também podemos falar, por comentar acerca do pré-contrato, nós temos a questão da responsabilidade civil, não é? Responsabilidade civil. Então, quando a gente fala das ações indenizatórias, danos patrimoniais, danos extrapatrimoniais, então, danos morais, danos estéticos, dano existencial, não é? Que é um tema interessante, inclusive para discussão sobre essa construção na Justiça do Trabalho. A gente não pode negar que o direito do trabalho é um campo muito fértil, é um terreno muito fértil para as ações de responsabilidade civil, não é? Durante todo o contrato de trabalho, de forma concreta, o empregado e o empregador podem causar danos de ordem moral, de ordem material, e aí gerando obrigação de reparar esses danos. Nós podemos ter o desenvolvimento de uma doença ocupacional, então aquele empregado, ele trabalha com movimentos repetitivos durante uma boa parte ali de sua jornada, de modo que, com o passar do tempo, ele desenvolve alguma doença, alguma moléstia. Ele pode eventualmente sofrer um acidente de trabalho e isso pode reduzir a sua capacidade laborativa, pode reduzir a sua capacidade de se ativar ali
naquele contexto. Então, a gente tem, por meio da responsabilidade civil, aí uma forma, e aí a gente vai para o direito, para o Código Civil, a gente vai para o direito civil, aplica ali as questões, aplica ali as disposições do artigo 186 do Código Civil, então a questão da responsabilidade civil objetiva, tem a discussão sobre a responsabilidade civil subjetiva, objetiva, não é? E o fato de nós estarmos lidando com o Código de Processo Civil, com o instituto que está, não é Código de Processo, Código Civil, com o instituto que está previsto no Código Civil, isso não significa que a competência da Justiça do Trabalho vai ser deslocada para a Justiça Comum. Ou seja, se eu discutir a responsabilidade civil no contexto de uma relação de trabalho, de uma relação de emprego, muito mais, né? Da relação de trabalho, a gente tem aquelas exceções que a jurisprudência vai trabalhar, vai dispor ali, não é? Mas o fato de eu estar diante de um instituto do Código Civil não desloca a competência. Então, nós vamos ter, isso ficou muito claro, a emenda 45 de 2004 veio para mudar as disposições ali do artigo 114 da Constituição Federal e determinar, nesse sentido, então, a competência para apreciar, para processar e julgar essas causas, não é? Isso teve muito problema, já causou muito problema, porque tinha discussão sobre a prescrição. A situação está mais tranquila, o terreno está mais tranquilo atualmente, não é? Já passou aí um bom período, mas assim, foi bastante tumultuado mesmo encontrar uma situação de normalidade jurisprudencial para a aplicação dos institutos concernentes à responsabilidade civil no âmbito da Justiça do Trabalho. Então, inclusive, o TST, lá em 2013, nós tivemos uma súmula, edição de uma súmula de número 392, por meio da qual foi destacado que o artigo 114, inciso 6 da Constituição Federal, dispõe que a Justiça do Trabalho é, sim, competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, como eu acabei de comentar. Então, a responsabilidade civil vai ser também um tema afeto à competência da Justiça do Trabalho. Temos as contribuições previdenciárias, e aí com a emenda 45, nós tivemos ali na emenda 20 também uma alteração, mas assim, passando aí para as mudanças mais substanciais e mais relevantes ao nosso estudo, com a emenda 45, e a ampliação da competência material da Justiça do Trabalho, foi alterado o inciso 8º do artigo 114, determinando que, e prevendo a execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195 e seus acréscimos legais ali decorrentes das sentenças que a Justiça do Trabalho proferir. Então, seria a competência da Justiça do Trabalho. Atualmente, quanto às contribuições previdenciárias, a competência da Justiça do Trabalho vai se limitar às sentenças condenatórias em pecúnia que ela proferir, e aos valores ali objeto de acordo homologado que integrem o salário de contribuição. O que significa? Então, vamos lá. As sentenças condenatórias, então, toda sentença condenatória, ela vai trabalhar ali, quando nós identificamos as verbas deferidas, as verbas executadas, essas verbas podem ser de natureza indenizatória ou de natureza salarial. Se essas verbas forem de natureza indenizatória, não há incidência de contribuições previdenciárias, tá certo? E fiscais também não vão incidir. Falando aí do imposto de renda. Mas, retomando a questão das contribuições previdenciárias, vamos lá. Então, dependendo das parcelas que forem deferidas, nós teremos parcelas de natureza salarial
E aí nós temos contribuições previdenciárias calculadas sobre essas parcelas. Aí serão feitos os cálculos e tudo mais. E a competência do trabalho da Justiça do Trabalho vai ser realmente quando a gente pensa nessas verbas. Por exemplo, em falando de sentença. Já já nós vamos falar de acordo. Quanto, por exemplo, a situação em que nós temos uma sentença declaratória, suponhamos, uma sentença que reconhece ali a relação de emprego durante algum tempo, e a sentença declaratória, a ação declaratória, ela tem a sua imprescritibilidade, não é? Mas aí as questões condenatórias também naquela relação processual vão se submeter ali à prescrição trabalhista, ao artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Pois bem, a sentença declaratória, então, se eu tenho reconhecimento de uma relação de emprego, e aí eu falo assim, olha, então determina-se a anotação da carteira de trabalho do empregado no período de tal a tal, e aí esse período, e reconhece o salário X como a remuneração ali do empregado, a parcela, as contribuições previdenciárias correspondentes à declaração daquele vínculo empregatício não vai ser objeto de execução pela Justiça do Trabalho. Então, aí o INSS vai ter que, a gente vai precisar ali da Procuradoria Federal, tá certo? Da Procuradoria, e aí a gente vai lá para a AGU, enfim, a gente tem toda a organização deles, mas o fato não é competência da Justiça do Trabalho. Isso em falando de sentença. Vamos então para os acordos homologados. Quando a gente tem os acordos, esses acordos eles vão trazer também a necessidade de discriminar as verbas constantes daquele acordo. Então, as partes vão falar, olha, a partir do que foi pleiteado na reclamação trabalhista, na petição inicial, as partes vão fazer uma discriminação das verbas que compõem aquele acordo entabulado. E a partir dessa discriminação, as parcelas de natureza salarial, elas têm incidência de contribuições previdenciárias. Se nós tivermos um acordo por mera liberalidade, sem reconhecimento de vínculo, a gente também vai ter contribuições previdenciárias, não é? Porque às vezes o processo ele é para reconhecer o vínculo, mas chega lá na hora da audiência, as partes resolvem resolver aquilo por meio de um acordo, e aí a gente vai ter as contribuições previdenciárias sobre os acordos, eventualmente, não é? Então, essas contribuições também serão executadas pela Justiça do Trabalho, tá certo? Inclusive, o STF, em 2015, editou a súmula vinculante de número 53, e essa súmula dispõe que a competência da Justiça do Trabalho, lá contida, prevista no artigo 114, inciso 8º da Constituição, alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constantes das sentenças que proferir e acordos por ela homologados. Sintetiza bem o que a gente acabou de falar. E com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467 de 2017, esse entendimento jurisprudencial também foi positivado. E aí a gente pode encontrá-lo no artigo 876, parágrafo único da CLT. Também temos outras relações, outros tipos, outras tipologias de relações de trabalho que se inserem na competência da Justiça do Trabalho. Então, além dos dissídios individuais relacionados ali com a relação de emprego, né, o contrato de trabalho por prazo determinado ou indeterminado, nós vamos ter a competência da Justiça do Trabalho também para conhecer, instruir e julgar outras controvérsias. E aí a gente tem o artigo 114, inciso 1º da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 45. Começamos pelo trabalhador autônomo. O trabalhador autônomo, ele não transfere para terceiro o poder de organização da sua atividade. Então, a gente tem ali, de uma maneira
digamos que auto-organizada, né, ele não se submete ao poder de controle e ao poder disciplinar de outrem. A gente não tem a subordinação como um elemento típico ali do trabalhador autônomo. Ele vai exercer, então, uma atividade econômico-social por sua própria, né, ele vai desenvolver por sua própria atividade, por sua própria conveniência, né, ou ali nas circunstâncias, enfim. O autônomo vai ser o médico no seu consultório, vai ser o dentista ali na clínica, o vendedor, qualquer profissional que não seja subordinado. Então, além do trabalho subordinado, a competência da Justiça do Trabalho também abrange o trabalho que nós chamamos de parassubordinado. Inclusive, esse trabalho parassubordinado, o conceito vem do direito do trabalho italiano. Alice Monteiro de Barros vai chamar de zona gris, né? Aquela zona cinzenta, porque ele vai ter elementos ali que eventualmente vão revelar uma subordinação, não é? A gente vai ter, então, no trabalho para subordinado, uma posição intermediária entre o trabalho subordinado e o autônomo. Né? E aí a gente tem a continuidade, a gente tem a coordenação, o caráter pessoal na prestação de serviços, tudo isso marcando a existência do trabalho para subordinado. E entre esses trabalhadores para subordinados, nós podemos destacar as pessoas que, os representantes comerciais, nós podemos destacar ali as sociedades em conta de participação, membros de cooperativa de trabalho, sócio de indústria, membros de empresa familiar, enfim, várias formas ali de prestação de serviço. Mas eu falei aqui sobre a representação comercial. E eu gostaria de destacar esse ponto, porque, veja, o trabalhador autônomo, então, vai se inserir na competência da Justiça do Trabalho, mas isso não vai acontecer sempre. Prova disso é uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, não é? Recentemente, ali no recurso extraordinário 60-6003, o Supremo Tribunal decidiu ali que a competência para processar e julgar as ações que envolvam contratos de representação comercial autônoma é da Justiça Comum. Ou seja, veja como muda, não é? E não da Justiça do Trabalho. Essa questão foi objeto de recurso extraordinário, com repercussão geral, e, enfim, foi julgada recentemente, aí, em 25/9/2020, tá certo? Vamos ter também o trabalhador eventual, não é? Falando aí desses trabalhadores, o trabalhador eventual, ele vai se destacar a partir de alguns elementos, como a descontinuidade da prestação de trabalho. Então, a gente não tem ali uma permanência em uma organização com ânimo definitivo, não existe uma fixação jurídica a uma única fonte de trabalho, existe uma pluralidade variável ali de tomadores de serviços, não é? Há uma curta duração do trabalho prestado. Então, assim, essas questões que são colocadas por Maurício Godinho Delgado se somam também à própria natureza do trabalho, que tende a ser concernente ali a um evento certo, determinado, mas algo episódico no tocante ali a uma dinâmica do empreendimento do tomador de serviços. Então, a natureza do trabalho prestado tenderá a não corresponder ao padrão ali dos fins normais do empreendimento. Quando a gente fala, portanto, desse eventual, ele também se insere na competência da Justiça do Trabalho. Temos ainda o trabalhador doméstico. O trabalhador doméstico, quando a gente fala dessa categoria, é uma categoria que marca muito um resquício do nosso período colonial. É até estranho falar em empregado doméstico, porque no Brasil a empregada doméstica tem gênero, tem raça, tem classe, não é? E aí nós tivemos uma alteração substancial na Constituição Federal dessa categoria de empregados, lá por meio da Emenda Constitucional 72 de 2013, e depois veio a Lei Complementar 150 de 2015 para atender aí, disciplinar, regulamentar as questões previstas pela Emenda Constitucional. Mas o empregado doméstico também se insere na competência da Justiça do Trabalho,
Desculpe. Temos ainda o trabalhador avulso, não é? Quando a gente fala do avulso, então a gente lembra ali daquele prestador de serviços junto ao órgão gestor de mão de obra, a gente tem ali os trabalhadores portuários, os operadores portuários, então essas ações, enfim, movimentação de mercadorias em geral, e enfim, tudo isso vai estar ali no trabalho avulso. Nós temos a Lei 12.023 de 2009, não é? Enfim, nós vamos ter a competência da Justiça do Trabalho também para esses trabalhadores. Ainda temos o trabalhador temporário, o temporário está lá na Lei 6.019 de 74, não é? O termo temporário, ele diz respeito a trabalhadores que as empresas de trabalho temporário colocam à disposição de outras empresas, então a gente tem uma relação triangular, por intermédio aí de um contrato de prestação de serviços, em que conste o motivo da contratação temporária e as modalidades de remuneração. Aí a condição de temporário deve ser anotada expressamente na carteira de trabalho. E a Justiça do Trabalho vai dirimir os litígios entre as empresas de serviço temporário e os seus trabalhadores. Temos ainda o empregado rural. O empregado rural vai ser toda aquela pessoa natural que em propriedade rural ou prédio rústico presta serviços de natureza não eventual a empregador rural sob a dependência deste, aí a gente vê o conceito de subordinação e mediante salário. Temos uma discussão doutrinária sobre isso, mas não vem ao caso neste momento. Esse é o conceito trazido pela Lei 5.889 de 73, lá em seu artigo 2º. Então, o trabalhador rural ele também faz parte ali da competência da Justiça do Trabalho. Além disso, falemos então sobre os servidores públicos, não é? Quando a gente fala em servidores públicos, a gente tem os servidores públicos civis, os militares, mas aqui a gente está falando de servidores públicos civis, não é? E aí nós vamos ter dentro desse gênero de servidores públicos civis, os servidores públicos estatutários, os empregados públicos e os servidores temporários. Os estatutários, eles ocupam cargos públicos e estão sujeitos ao regime estatutário, um regime que é implantado previamente pela administração pública, para a qual eles prestam serviços, e aí eles podem ter caráter efetivo ou de comissão. Quando a gente fala além desse servidor público estatutário, a gente tem o empregado público. Quem é o empregado público? É um servidor público trabalhista, digamos assim, não é? Então, o empregado público, ele presta serviço para a administração pública e é regido pelo regime trabalhista federal, pela CLT e pelas outras normas. E, além disso, nós vamos ter os servidores temporários que exercem uma função pública, possuem contratos por tempo determinado e visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público previsto em lei. Está lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Vamos lá. A administração pública, direta ou indireta, ela pode ou não adotar o regime trabalhista para a contratação de pessoal, podendo implantar o regime estatutário de caráter administrativo, sendo que as fundações de direito privado, empresas públicas, sociedades de economia mista e as suas subsidiárias estão atreladas obrigatoriamente ao regime da iniciativa privada. A Constituição diz isso no artigo 173. Isso também ocorre com os empregados das pessoas de cooperação governamental. No regime seletista, a administração equipara-se ao empregador particular, sem quaisquer prerrogativas especiais. E aí, mesmo nessa hipótese, impõe-se a relação jurídica de trabalho preceitos de direito público, obviamente, não é como a exigência prévia
de aprovação em concurso público, vedação de acumulação de cargos públicos, empregos, remuneração e etc. Então, nós vamos ter que a competência da Justiça do Trabalho, quanto aos servidores públicos, ela diz respeito aos empregados públicos somente, tá certo? O restante de caráter residual vai para a competência da Justiça Comum. Beleza? Além disso, nós temos a jurisdição voluntária, que diz respeito à homologação de acordo extrajudicial. Essa modalidade de jurisdição voluntária veio com a reforma trabalhista. Então, a gente tem ali a previsão, né, da Justiça do Trabalho também, que vai cuidar da homologação ou não de acordo extrajudicial, e essa é uma jurisdição voluntária em matéria da Justiça do Trabalho. É quando, então, as partes resolvem um acordo ali que não é celebrado em juízo, mas ingressam com a ação para requerer a homologação pela Justiça do Trabalho. Nós temos também o ponto da jurisdição individual e da competência derivada, né? A competência derivada é uma forma ali de prorrogação de competência que vai se operar por força expressa de lei. E aí nós vamos ter algumas ações, não é? Que dizem respeito a essa competência derivada. Nós podemos exemplificar por meio da ação rescisória, dos embargos de terceiro, dos embargos do devedor, arrematação, adjudicação, mandado de segurança, habeas corpus, enfim, ações, então, que correspondem à competência derivada. Temos também os atos praticados pela fiscalização do trabalho. Com a emenda 45, a emenda constitucional 45 de 2004, nós temos ali que a Justiça do Trabalho passa a ser competente para processar e julgar as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Isso está lá no artigo 114, inciso 7º da Constituição. A gente sabe que essas fiscalizações elas têm sido cada vez em menor quantidade por força de um contexto que se encontra, que se impõe, de um contexto atual que se impõe sobre esses órgãos, não é? Não temos mais Ministério do Trabalho, agora nós temos a Secretaria do Trabalho, e há toda uma restrição orçamentária, uma restrição de pessoal, um déficit de auditores fiscais do trabalho, o que impede uma ação dessa secretaria. Então, enfim, somente um desdobramento aí do tema. Temos também os dissídios coletivos, não é? O dissídio coletivo de trabalho vai ser uma ação judicial também, tá certo? Onde as partes buscam a solução de um conflito que ultrapasse as relações individuais de trabalho. Então, nós vamos ter ali, a Alice Monteiro de Barros também vai trazer uma proposta conceitual, e ali quando ela também faz uma distinção entre o dissídio coletivo e a ação plurima, não é? Então ela vai falar que não se confunde o dissídio coletivo com o dissídio individual, mesmo que esse dissídio individual seja plurimo, não é? Porque quando a gente fala de dissídio coletivo, nós estamos falando ali, está em jogo interesses, estão em jogo interesses abstratos de um grupo social ou de uma categoria, enquanto nas ações plurimas, nós temos uma relação jurídica que remete à apreciação do judiciário interesses concretos de indivíduos determinados, né? Então, nos dissídios coletivos, nós temos a reivindicação da criação de novas condições de trabalho ou a interpretação de norma pré-existente, e nos dissídios individuais plúrimos, nós temos o requerimento da aplicação dessas normas. Então, há nos dissídios coletivos um caráter de indeterminação dos sujeitos. Esse é um traço fundamental do dissídio coletivo.
não é? Então, refere-se indeterminadamente aos que pertençam ou venham a pertencer a uma coletividade cujos interesses abstratos estão em jogo. E aí nós vamos ter também os dissídios sindicais. A partir da emenda 45, a Justiça do Trabalho passou a ser competente expressamente para ações de representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Isso está lá no 114.3 da Constituição Federal. Outro ponto sobre a competência material diz respeito às ações que envolvam o exercício do direito de greve e o lockout. A emenda 45 também dispôs ali, logo no começo do artigo 114, no inciso 2º mesmo, que previu a competência da Justiça do Trabalho para as ações que envolvam o exercício do direito de greve, não é, em todas as relações de trabalho. E o lockout que venha a ser proibido, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, mas enfim, isso tudo, essas discussões estarão sob a égide ou sob a tutela da Justiça do Trabalho. Além disso, a competência penal da Justiça do Trabalho. Vamos lá, né? Com o advento da emenda 45, surgiu uma defesa expressiva sobre a competência penal da Justiça do Trabalho, o que foi uma grande novidade, não é? Então, passou-se a questionar, por exemplo, se diante dos crimes contra a organização do trabalho, a questão do trabalho escravo contemporâneo, se tudo isso estaria sob a égide, sob a competência da Justiça do Trabalho. Contudo, em novembro de 2006, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o recurso extraordinário 398041, concluiu que os crimes contra a organização do trabalho devem ser apreciados e solucionados pela Justiça Federal. Então, a Justiça do Trabalho não detém competência penal por entendimento da jurisprudência, tá? Vamos agora à competência territorial da Justiça do Trabalho? Pois bem, quando a gente fala em competência territorial da Justiça do Trabalho, nós temos uma regra geral que diz respeito ao artigo 651, que em seu caput, esse artigo da CLT, vai determinar que a competência territorial é fixada pelo local da prestação de serviços, não é? Então, essa é a nossa regra geral. E aí, na hipótese de o empregado ter laborado em vários locais, a competência será do último. Pode ainda ocorrer a hipótese de que o trabalho tenha ocorrido de forma concomitante em vários locais, e nesta hipótese a competência poderá ser de cada um desses locais. Além da regra básica, nós teremos outros 3 desdobramentos, não é, que estão ali no 651 da CLT, e esses desdobramentos são ali os viajantes e agentes, o empregado brasileiro laborando no estrangeiro e empresas que promovem atividades em mais de uma localidade. Então, vamos lá. No parágrafo 1º do 651 da CLT, nós temos a questão do agente ou viajante comercial. Quando for parte no dissídio, agente ou viajante comercial, a competência será da vara da localidade em que a empresa tem agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado, e na falta será competente a vara da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Então, para o empregado, agente ou viajante comercial, a competência territorial vai ser fixada em função da localidade onde a empresa tenha agência ou filial e desde que o empregado esteja subordinado a ela. No caso da não subordinação do empregado à agência ou filial, será competente a vara do local do domicílio do empregado ou da localidade mais próxima. Essa é a primeira exceção. No segundo parágrafo do 651, nós temos a questão do empregado brasileiro que trabalha, que presta serviços no estrangeiro, não é? Então, a competência das varas do trabalho estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário.
Isso é o que diz o parágrafo 2º do 651 da CLT. No caso de empregado ir trabalhar no estrangeiro, a ação deverá ser ajuizada perante a vara onde o empregador tenha sede no Brasil ou onde o trabalhador tenha sido contratado antes de sua ida para o exterior. Temos ainda o parágrafo 3º do artigo 651 da CLT, que vai falar sobre as empresas que promovem atividades fora do lugar do contrato. Então, por meio desse parágrafo, nós temos que, no caso de um empregador promover atividades fora do local de prestação do contrato de trabalho, de celebração, desculpe. Então, se ele prevê ali atividades fora do local de celebração do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado a opção de ajuizar reclamação no foro de celebração ou no local onde se dá a prestação de serviços, não é? E além disso, nós temos a questão da prorrogação da competência. A prorrogação da competência, que vai ser uma expressão aí comum na doutrina, na lei, ela dá uma ideia de ampliação da esfera de competência de um órgão judiciário, o qual recebe um processo para o qual normalmente não seria competente, não é? Então nós sabemos que a competência absoluta ela é improrrogável, não tem discussão aqui, não pode ser modificada, né? A competência que vai ser fixada ali pelos critérios de matéria, pessoa e hierarquia. Agora, se nós estivermos diante de uma competência relativa, a competência relativa é prorrogável. E aí ela pode ser alterada pela vontade das partes. É a competência fixada pelos critérios do valor e do território. Cabe à parte arguí-la por meio de uma exceção, não podendo o judiciário conhecê-la de ofício. Se não houver a arguição, a gente tem a prorrogação da competência. Então, se a parte não vem e aponta essa questão da competência relativa, essa competência vai ser prorrogada. O CPC determina que a incompetência relativa deve ser arguída como preliminar de contestação. Mas a CLT teve uma alteração ali por força da Lei 13.467 de 2017. Por meio dessa lei, lá nos artigos 799 e 800 da CLT, a gente consegue destacar que a exceção de incompetência territorial no processo do trabalho, ela deve ser apresentada em peça autônoma no prazo de 5 dias a contar da efetiva citação. Tá certo? E aí, nós também vamos falar sobre a questão dos conflitos de competência. O que é, então, falar sobre os conflitos de competência? Quando nós estamos diante da questão dos conflitos, não é? Nós temos ali uma discussão sobre quem seria, digamos assim, o juízo, qual seria o juízo competente para solucionar determinada lide. Então, esse conflito de competência, ele vai ocorrer quando 2 ou mais juízos reputam-se competentes ou incompetentes, né? E aí o conflito ele é positivo quando 2 juízos se consideram competentes e ele vai ser negativo quando 2 juízos se consideram incompetentes. Ou ainda, no caso de controvérsia também, entre 2 ou mais juízos a respeito da reunião ou separação de processos. Então, esse conflito ele pode ser suscitado pelo juiz, pelas partes ou também pelo Ministério Público. Pela emenda constitucional 45, nós tivemos a inclusão do inciso 5º no artigo 114, que estabelece a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os conflitos de competência entre os órgãos de jurisdição trabalhista, ressalvado ali o disposto no 102 O da Constituição Federal. Então, a gente tem aqui na nossa tabela, basicamente, que a partir de uma súmula do STJ, né, na lide trabalhista, compete ao Tribunal Regional do Trabalho dirimir conflito de competência verificado na respectiva região entre juiz estadual e vara do trabalho. Juiz estadual naquelas regiões que não estão ali, não tem jurisdição trabalhista, não é? E aí nós vamos ter outras questões. Veja bem, se nós estivermos diante de um conflito de competência entre 2 varas do trabalho da mesma região,
quem decide é o TRT da mesma região. Se o conflito de competência for entre duas varas do trabalho de regiões diferentes, quem decide é o TST. Se nós estivermos diante de um conflito de competência entre dois TRTs, também é o TST que vai decidir. Se nós estivermos num conflito de competência entre varas do trabalho e juízes federais, quem decide é o STJ. Se esse conflito for entre o TST e juízes de direito ou juízes federais, quem decide é o STF. Se o conflito for entre o STJ e o TST, o STF também decide. Assim como decidirá se o conflito for entre o TRT, algum TRT, e o TST. Aí é o STF, portanto. Se o conflito, por fim, for entre o TRT, um TRT, e um TRF ou TJ, a gente vai ter a decisão pelo STJ. E aí eu coloquei aqui para você todas as fundamentações, não é? Todas as fundamentações que estão na Constituição Federal, então cada um dos dispositivos constitucionais que trata da questão, do conflito de competência, tá certo? Uma questão que gera aí muitos conflitos, como a própria expressão sugere. Beleza? Olha, por hoje é só. Nós encerramos o nosso conteúdo e aí, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Estou à disposição. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.